Como é que é, família? Tudo bem convosco? Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Chamo-me Shazan Kalu, sou diretor e trader da estratégia Sniper Tools. Nesta segunda aula do evento, nós iremos falar do TradingView e da análise técnica, ok? Então, como vocês podem olhar aqui na tela do meu computador, o TradingView é a plataforma de visualização de trading, ok? É através do TradingView que nós faremos todo tipo de análise técnica possível. Então, primeiramente, quero falar aqui deste canto superior. Como nós podemos ver, aqui está a representar o USD CAD. Por outra, aqui representa o par de Forex que nós estamos a fazer a nossa análise técnica. Neste caso, é o USD contra CAD. O que isso quer dizer? Que se há uma valorização no USD, este gráfico tende a ter uma subida, ok? E se há uma desvalorização no USD, este gráfico tende a ter uma descida. E acontece totalmente o inverso para o segundo par, que neste caso é o CAD. Cada uma destas velas é criada em 4 horas. Isto porque pelo time frame em que nós nos encontramos. Nós podemos alterar o nosso time frame aqui. Aqui temos time frames específicos porque eu coloquei esses time frames como favoritos, tá bem? Mas por norma, quando nós acedemos ao TradingView, ele aparece apenas com o time frame em questão. Neste caso é só de 4 horas. Então é só clicar aqui e procurar o time frame desejado. Aqui à direita do gráfico temos o preço do CAD, do dólar em CAD, ok? Aqui abaixo temos a data do acontecimento de cada mercado. Se nós quisermos, sei lá, porventura, ver o que aconteceu com este impulso. Notamos que esse impulso começou no dia 6 de outubro de 2021, pelas 11 horas, e terminou no dia 13 de outubro de 2021, às 19, ok? Vocês terão que usar algumas ferramentas para poderem fazer as vossas análises técnicas neste mercado. Tais como linhas de tendência, suporte e resistência, Fibonacci. Então, vocês devem saber onde procurar essas ferramentas. Eu tenho aqui esta minha barra, porque eu coloquei como as ferramentas favoritas para usar para análise do TradingView. Mas a princípio as ferramentas sempre aparecem aqui, do lado esquerdo, ok? Aqui no primeiro ponto, eu normalmente uso apenas o cursor. Aqui nós podemos colocar a linha de tendência, por exemplo. Podemos colocar as linhas horizontais que irão identificar as zonas de suporte e resistência. Podemos usar outras ferramentas que neste caso, nesta aba, eu não tenho uma específica que eu uso. Aqui no cursor a seguir, para quem é um trader que usa Fibonacci, pode usar a ferramenta Fibonacci, dependendo dos pontos que são desejados. Se nós quisermos fazer uma customização deste indicador, é só clicar aqui 2 vezes e colocar os pontos do Fibonacci que nós desejamos que apareçam no gráfico. Aqui nesta zona temos as figuras geométricas, o retângulo, a elipse, as curvas, as polilinhas, os triângulos. Eu praticamente aqui só uso o retângulo e uso às vezes o brush, mas isso é mais para conteúdo educativo. Uso o retângulo porque eu sou um trader que não considera suporte e resistências em linhas, considera em zonas, por isso acabo preferindo usar essa ferramenta. Em caso de querer colocar algum texto no mercado, é só vir aqui para esta aba. Existem N opções, ok? Alguns padrões. É só vir para aqui para esta aba. Temos aqui o Head and Shoulders, temos aqui as ondas Elliott, os padrões harmônicos, entre vários outros. Para colocar stop loss e take profits, podemos usar
essas duas ferramentas, long position para buys, short positions para sells. Aqui temos os emojis que são colocados aqui no gráfico. Temos aqui a régua que permite fazer uma mensuração da quantidade de pips que há no mercado. Temos as ferramentas de zoom in e de zoom out, ok? Dando início, no início desta aula eu falei em relação às tendências, os suportes e resistências. Isso tudo está ligado a uma análise técnica. Para quem assistiu às aulas gravadas, caso não tenha assistido, eu aconselho a voltar lá, porque vai ser complicado perceber este tipo de conteúdo sem que tenha passado pelas aulas gravadas, ok? Então, o primeiro critério é a linha de tendência para análise técnica. Ok? Seja um trader que considera o Sniper Tools, temos sempre que ter em consideração a análise técnica. E nessa análise técnica, nós temos algumas conformações, tais como suporte e resistência, tendência, Fibonacci. A primeira delas é a tendência. Não é possível saber qual é a direção que o mercado vai tomar sem que nós tenhamos conhecimento da estrutura do mercado. Ok? Uma tendência de buy significa que há uma valorização no mercado. Uma tendência de sell significa que há uma desvalorização no mercado. E como vamos identificar essas tendências? Para os casos das tendências de alta, temos que procurar que o mercado faça altos mais altos e altos mais baixos. Ok? Simplesmente isso. Se formos olhar aqui para estes pontos, neste primeiro impulso, vocês já devem saber o que é um impulso, devido às aulas gravadas. Foi como eu disse há pouco. Se vocês não conseguirem assistir às aulas gravadas, vocês não vão conseguir perceber estas aulas. Para saber o que é um impulso, vocês têm que vir das aulas gravadas. Então, como nós já assistimos às aulas gravadas, sabemos que isto é um impulso. A partir deste ponto até este ponto. E sabemos que isto é um pullback. Em tendências de alta, nós identificamos quando os impulsos são de valorização, há uma subida no gráfico, e os pullbacks são de desvalorização. As retrações são de desvalorização. Aqui neste primeiro ponto, aqui em cima, nós temos um alto mais alto. Por quê? Porque este ponto é mais alto ao início do impulso. Aqui neste outro ponto, nós temos um alto mais baixo, porque esse outro ponto é mais baixo ao início do pullback, aqui onde temos o alto mais alto. E o mercado volta a fazer a mesma coisa. Com isto, vocês já acabaram de aprender a tendência de alta em uma análise técnica, ok? O mercado de seguida fez um alto mais alto. Depois de um alto mais baixo. E, por fim, um alto mais baixo. Tendência de alta porque está a fazer altos mais altos e altos mais baixos. Impulsos de valorização e pullbacks de desvalorização. A segunda tendência é a tendência de baixo. É só procurar o inverso do que uma tendência de alta está a fazer. Ok? Os impulsos são de descida, de desvalorização. Para o caso do USD CAD, nós estamos em uma tendência de baixa, quer dizer que o mercado está a sofrer uma desvalorização. O dólar está a ser desvalorizado e o CAD está a ser valorizado. Vamos olhar para os mesmos pontos que nós olhamos para a tendência de alta.
Vamos olhar para este ponto aqui, o segundo ponto dessa estrutura de mercado. O mercado aqui está a fazer um baixo mais baixo. Por quê? Porque desde o início do impulso ao fim, o mercado criou um ponto e esse ponto é mais baixo em relação ao ponto inicial desse impulso. A primeira palavra, que é baixa, vem da tendência. Por ser uma tendência de baixa, é um baixo mais baixo. E o segundo baixo é pelo fato deste ponto ser mais baixo em relação a este ponto. O ponto a seguir é um baixo, por ser uma tendência de baixa, mais alto, porque é alto em relação ao ponto anterior. E daí, família, é só repetição. Com isto, vocês já sabem achar uma linha de tendência em um gráfico. Existe uma terceira tendência, a essa nós chamamos de consolidação. Mas quando isso acontece, nós queremos nos afastar desse mercado. Por quê? Porque há uma indecisão do mercado. Okay? Nós não sabemos qual é o verdadeiro movimento do mercado. O mercado apenas está a fazer zigue-zagues, subidas e descidas que partem de um ponto, terminam no outro e voltam para aquele ponto antecedente. Ou seja, o mercado cria mesmos baixos e mesmos altos. Só isso. Então, nós queremos estar longe disto. Isto para nós não faz parte da nossa análise técnica para o pacote Sniper Tools. Vamos lá agora pegar exemplos no gráfico. Ok, deixa eu procurar aqui uma tendência que esteja bem clara. Ok, aqui em 1 hora temos algo. E a estrutura de mercado, meus amigos, em qualquer time frame acontece. Não existe um time frame específico para tu procurar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Vamos pegar aqui na nossa linha de tendência que foi ensinada no início da aula. Aqui no na segunda aba, é só clicar aqui e clicar aqui onde está escrito Trendline. Vamos conectar os pontos desta zona a esta zona. Ok? Notamos que o mercado partiu deste ponto até este ponto. Fez um impulso. Fez um baixo mais alto. Aqui temos um baixo mais alto e terminou num baixo mais baixo. Veio para a zona acima, fez um baixo mais alto. Ok? Depois veio para aqui, fez um baixo mais baixo, fez um pullback, criando assim um baixo mais alto. E foi assim que nós identificamos a tendência de baixa. E é só procurar o mesmo critério para uma tendência de alta. Vamos ver se encontro alguma aqui. Ok, família, procurando aqui uma tendência de alta. Essas oportunidades aparecem em todos os time frames e em todos os gráficos, por isso sempre há de se encontrar uma tendência de alta passada. Ok, deixa eu ver um gráfico diferente. Vamos escolher o GBP USD. Ok, good. Apanhei aqui uma. Então, vamos olhar aqui para esta zona. Do início deste impulso ao pullback. Ok, isto pode ir mais atrás até. Pode começar daqui esta tendência. Do início do impulso ao pullback. Temos este impulso que fez este pullback. E temos este impulso que acabou alterando a estrutura de mercado. Vamos olhar para estas zonas. Ok, do início do primeiro impulso ao fim desse impulso, que é considerado o início do primeiro pullback, o mercado fez uma valorização.
partiu de um alto mais baixo a um alto mais alto, ok? Foi o primeiro critério que nos dava um indicador que aqui está a iniciar uma tendência de alta. De seguida ele veio para essa zona que criou um alto mais baixo. Quando o mercado nos dá altos mais baixos, impulsos de valorização e pullbacks de desvalorização, é indicação que estamos numa tendência de alta, ok? E temos a terceira, que é a consolidação, que é desta que nós queremos ficar distantes. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Acredito que tem uma do USD-CHF. Ok. Vocês conseguem ver esta zona? E esta zona. Nós estávamos numa consolidação, porque o mercado não queria passar nem desse teto, nem desse chão. Ok? A estrutura do mercado ficou a fazer um zigue-zague nesta zona, valorizando e desvalorizando, mas sem uma bio de uma tendência de alta ou de baixa. Aqui neste caso em específico, havia uma indecisão do mercado. A força vendedora era igual à força compradora. Até que em um dado momento ele furou aquela consolidação com um impulso de valorização que nos dava a indicação que estava a criar uma tendência de alta e criou a sua nova estrutura de mercado, a sua nova tendência. Então, família, com isto você já tem noção da estrutura de mercado em relação às tendências. Existem outras formas de ver a estrutura de mercado. Temos os padrões, por exemplo. Esses podem ser harmônicos, podem ser os heads and shoulders, podem ser os triângulos, podem ser as bandeirolas. Existem N casos específicos, mas a mais básica é a tendência, ok? Fora a tendência, também gostaria de falar convosco sobre os suportes e resistências, que foi aprendido também nas aulas gravadas. Volto a repetir, sem que as aulas gravadas sejam assistidas, vocês não vão conseguir perceber o conteúdo que o YouTube aqui vai transmitir. Então, o critério do suporte e resistência é o mesmo para as tendências. Não existe um time frame específico em que o suporte ou uma resistência vai ser vista. Para o suporte e resistência, ou usamos as linhas horizontais ou usamos as zonas. Vamos neste caso pegar as linhas horizontais. Se nós pegarmos aqui o nosso cursor, uma dica-chave. Por norma, quando vocês abrem o vosso TradingView, o vosso cursor aparece-vos desta forma. Aparece desta forma, ok? Então, para vos facilitar na visualização dessas zonas de suporte e resistência, eu aconselho-vos que coloquem aqui em preto e coloquem aqui uma linha sólida e não tracejada, para vocês poderem ter uma visão mais clara. Estão a ver? Se vocês colocarem o vosso cursor e terão automaticamente uma linha horizontal que move-se, né? Mas pelo menos vocês terão uma previsão se esta será uma zona de suporte e resistência ideal ou não. Então, temos aqui o primeiro caso. Por que eu considero esta uma zona de suporte e resistência? Porque se formos olhar para o passado do gráfico, o passado do gráfico é tudo o que aconteceu à esquerda. Notamos que o mercado teve a constante mania de reagir nesse ponto e inverter. Caso isso não acontecesse, ele furava o ponto, voltava a reagir e ia no sentido contrário. Olhemos para aqui. No dia 22 de junho, às 15 horas. O que o mercado fez? Tocou aqui nessa linha e teve essa descida. Depois, furou essa linha, fez um movimento que voltou à linha e o que ele fez? Tocou nessa mesma linha e teve uma subida. É a maneira mais fácil de identificar uma zona, uma linha neste caso, porque é uma linha de suporte e resistência. Eu prefiro colocar em zonas, ok? Porque para mim o mercado não reage em valores específicos. Ele
reage em margem de valores, de um ponto baixo a um ponto alto. É a zona que eu considero que ele irá reagir. Por isso, prefiro descartar a linha e usar as zonas, que é só vir aqui para a figura geométrica, retângulo, e procurar essas benditas zonas. Ok? Olhem que o mercado reagiu de extremo abaixo a extremo acima. É por isso que eu prefiro considerar desta forma. Vamos procurar uma outra zona de suporte ou resistência. Uma vez que vocês conseguem perceber a ideologia do suporte e resistência, é só criar a repetição. Ok? Temos aqui um outro suporte e resistência. Neste momento eu aconselho que vocês pratiquem isso. Pratiquem como achar uma tendência e como colocar uma linha de suporte e resistência. Na próxima aula eu irei falar sobre a consolidação da checklist. É onde vocês vão juntar toda a análise técnica que vocês estão aqui a aprender para uma análise de alta probabilidade. Por isso, família, é importante que vocês estejam presentes na próxima aula. Porque vocês podem perceber como desenhar um suporte, como desenhar uma tendência, mas qual ponto da tendência vocês irão criar essa entrada? Qual ponto do suporte vocês irão criar essa entrada? Em que ponto do Fibonacci vocês irão criar essa entrada? Ok? Então é muito necessário que vocês estejam aqui presentes na próxima aula. Tá bem? Conto convosco lá. Temos aqui acima uma outra zona de suporte e resistência. Ok? O último indicador desta aula que eu gostaria de abordar convosco é o Fibonacci, que irá fazer parte da consolidação da checklist. O Fibonacci serve para medir a retração que o mercado dá antes de criar o próximo impulso. Aquela volta, aquele pullback em relação ao impulso passado tem um número mágico, um valor de alta probabilidade que aconteceu com grandes traders, que ele tende, uma vez que toca naquele ponto, criar a continuação daquele movimento. Ok? Deixa eu procurar. Primeiro, para nós sabermos como colocar o Fibonacci, nós temos que ter em conta a estrutura do mercado. Saber se o mercado está a criar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E é importante informar, ok? Anotem isso no vosso bloco de notas, que o mercado não tem um ponto específico que ele irá retrair. Não existe um número que, ok, uma vez que ele vai tocar aqui, ele sempre vai retrair. Porque se fosse assim, todos estaríamos ricos. E este mercado não agrega valor para todos dessa mesma forma. Então, temos aqui a tendência já marcada. Para colocar o Fibonacci, tudo que nós temos que fazer é clicar do início da week ao fim da week, do início do impulso ao fim do impulso e estender para a direita, estender para o futuro do gráfico. Ok? Vou dar uma contagem de 5 segundos aqui e vocês poderão fazer um screenshot dos pontos que eu considero do Fibonacci. 0,86 não conta, menos 0,27 conta como TP, menos 0,61, ok? Podem tirar um screenshot, depois copiem esses pontos para os vossos TradingView. Ok? 5 segundos já passados. Então, como eu havia dito, o Fibonacci é colocado do início ao fim do impulso. E nós consideramos a nossa entrada quando há uma retração em um ponto-chave específico. O mercado pode retrair tanto a 38,2%, tanto a 50%, como a 61,8%. Isso depende totalmente de quem comanda este mercado. Não, o meu conselho para vocês sobre qual ponto vocês irão usar é que usem sempre o 61,8, ok? Porque é um ponto mais acima e quanto mais alto tu fazes um sell do mercado, maior tende a ser o retorno deste mercado. Então, vamos manter um critério, todos nós vamos fazer as nossas entradas-chave no ponto 61,8, mas lembrando que o mercado pode retrair tanto a 50% a 38,2%. Pode furar o 61 e retrair a pontos mais acima. Isso é totalmente normal de acontecer. Nós apenas teremos de usar o Fibonacci para agregar a probabilidade de ser uma análise bem sucedida. Ok? Então, como nós podemos ver, no momento em que o mercado fez esse impulso, ele criou um pullback que reagiu no ponto 61,8. Vamos olhar para o próximo impulso. O impulso começa da o ponto do Fibonacci começa da week mais acima a week mais abaixo.
Neste caso, ele também retraiu a 61.8, mas há casos em que ele não retrai a 61.8. Então, nós sendo um trade de 61.8, se considerássemos um sell aqui nesta zona, seria uma entrada bem sucedida. Mas se nós fôssemos um trade a considerarmos 50% com stop loss 61.8, não seria uma entrada bem sucedida. Por isso, iremos ser acabados por caçar o stop loss, depois o mercado ia fazer o movimento. Vamos olhar para o Euro USD em diário de um impulso que começou no ano passado. Ok. Pela estrutura do mercado que temos aqui, nós sabemos que aqui o mercado está a fazer uma tendência de alta. Se nós pegarmos o nosso Fibonacci, colocarmos de week a week, vamos lá colocar o ponto 38.2 visível. Quero vos mostrar o que aconteceu. 31.8, desculpa, não é 38.2. O mercado aqui, neste caso, acabou reagindo no ponto 31.8. Ok? Vamos pegar o próximo impulso. Olhem o que aconteceu. O mercado retraiu no ponto 50. Isto para informar que não há um ponto específico que o mercado vai retrair. O mercado varia. Então, vamos manter todos o nosso critério ponto 61.8. Com isso terminamos a nossa aula. E pela hora que vejo aqui já está tarde, devido ao toque de recolher. Os mainers estão aí à solta. Tenho que ir agora aqui para casa. Mas amanhã tem mais. Eu aconselho-vos que não faltem a aula da manhã. Porque é na aula da manhã que vocês vão aprender a consolidar tudo relacionado à análise técnica que vocês aprenderam hoje. Ok? Para uma análise de alta probabilidade. É na aula da manhã que vocês vão aprender em que ponto específico vocês vão fazer um buy ou um sell. Ok, família? Então espero por vocês. Até amanhã.